O maior momento que eu vivi na minha carreira profissional como goleiro, e o maior prazer que tem para o goleiro é você terminar uma partida sem sofrer gols. Eu acho que é o auge, né, toda alegria que você sente no final de um jogo quando não toma o gol é o prazer do goleiro. O goleiro treina muito durante a semana, ele se prepara, e eu confesso que neste jogo eu me preparei muito. Eu sabia da importância que tinha essa partida, e era uma partida que se nós conseguíssemos passar pelo adversário, com certeza estaríamos na final, porque era o grande adversário, né, do São Paulo naquela oportunidade. Isso aconteceu dia 27/4/1994, num jogo no Pacaembu contra o Palmeiras, valendo pela Libertadores. O São Paulo vinha de algumas dificuldades, né, para montar o time. O Tele Santana teve essa dificuldade durante a semana, acabou deixando alguns jogadores no banco. Teve toda essa preocupação de como que ia se comportar esse time do Tele Santana diante de um Palmeiras que vinha, né, com Fernandes, Mazinho, tinha o Rincon no meio de campo, César Sampaio, Kleber, Antônio Carlos, Cláudio e Roberto Carlos no lado esquerdo, ataque com Edmundo, Evair e Zinho. Era um time que nós tínhamos um respeito muito grande. Eu sabia, né, do grande potencial do Roberto Carlos, do Evair com bolas alçadas na área. O Valdir Joaquim de Moraes, durante a semana, me orientou muito, passou todas as informações, o que era preciso ser feito, né, naquele jogo. Eu tive uma participação direta, né, no jogo, mas claro que meu time também era um time considerado e respeitado, porque já vinha de 2 títulos da Libertadores. A maioria dos jogadores participaram dessa Libertadores, mas sabíamos que ia ser sufoco. No primeiro tempo, o Palmeiras foi assim um time avassalador, vamos dizer, principalmente em bola alçada na área. Essas bolas, tanto pelo Cláudio, quando ele estava chegando pela direita e fazendo esse cruzamento, eu tive que sair em muitas bolas, ajudando a defesa, já estava preparado para isso. O Júnior Baiano era um jogador muito alto, né? Junto com o Gilmar, saíam 2 jogadores que saíam muito bem do chão, né? Em bola alçada, e eu também ajudava muito nessa dividida ali na área para fazer a defesa ou tirar essa bola de soco, coisa que eu fiz várias vezes. Pelo lado esquerdo, da mesma forma, né? O Roberto Carlos chegava muito bem no fundo, o Mazinho caía também pelo lado esquerdo, sempre alçando essa bola, procurando o Evair dentro da área, que era um artilheiro. O Evair foi um dos melhores atacantes, né, que eu enfrentei, que eu tive assim a dificuldade, né, de estar de frente com um atacante, onde ele tinha finalizações muito boas, e também o posicionamento dele, né, na bola alçada na área. Então essa foi a minha grande preocupação, bola alçada na área. Mas tinha mais. Tinha o quê? O Roberto Carlos chutava muito forte. Então toda vez que ele se aproximava no bico da área, tinha que ter uma pressão ali do Axel, a pressão do Doriva no meio de campo, né, para poder dificultar o chute do Roberto Carlos. Mas às vezes não tinha como. E o Roberto Carlos conseguiu finalizar várias vezes no gol. Eu fiz uma defesa muito difícil, trocando de mão, um chute cruzado, no ângulo praticamente, e eu tive a felicidade, né, de estar bem posicionado, de dar essa passada à frente e ter a impulsão com a perna esquerda para fazer a defesa. O chute do Zinho, o Zinho também era um jogador que sempre se aproximava fora da área e fazia essa finalização, né, com chute ali muito potente, chute de fora da área. O Zinho usava muito essa perna esquerda, ele tinha um chute curto, não precisava tomar muita distância para bater na bola. Então essa também era uma preocupação, né, da equipe toda. E o Zinho fez isso várias vezes durante o jogo. Eu tive a intervenção ali no chute do Zinho, fazendo defesa em 2 tempos, uma defesa
mais tranquila, porque você sabe que não tem nenhum atacante correndo em sua direção, você amortece essa bola, abafa ela no chão e pega novamente, né? Isso aconteceu várias vezes no jogo. E teve um lance que foi fantástico, né? Um lance, para mim foi fantástico, né? Porque eu fiz a defesa segura. Quando o Zinho alçou essa bola na área com a perna esquerda, o Evair tomou a frente e acabou desviando essa bola de cabeça em direção ao gol. Eu estava muito bem colocado, eu esperei, né, a jogada, e quando eu percebi, a bola entrou no meu peito, me encaixou, né, no meu corpo. Eu fiz a defesa segura, caí no chão, fiquei ali, agradeci, né, aquele momento, porque eu não poderia ter uma outra reação, esperar. Minha reação era esperar a bola e ela encaixou realmente ali no meu peito, fazendo talvez a grande defesa, né? Defesa importantíssima no jogo, naquele momento. O primeiro tempo foi muito difícil para o São Paulo, a gente não conseguia sair ali de trás. Eu confesso que eu acho que eu bati ali uns 15 tiros de meta, né? Foi muito assim, um atrás do outro, chute, reposição. Eu precisava sair às vezes com a mão, né, jogando para tirar o time de trás, e era muito difícil porque a pressão do Palmeiras e a necessidade, né, do Palmeiras vencer também esse primeiro jogo era muito grande, porque o segundo jogo era depois da Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, esse jogo era talvez o passaporte, né? Talvez não, esse jogo era o passaporte para a Copa do Mundo de 94. Então a minha expectativa era muito grande, e vários jogadores que estavam nessa partida tinham esperança de ser convocado, né, pelo Parreira. E claro, a atuação ela muda, a tua concentração, o teu nível, né, de concentração, de exigência, né, dentro de campo, a adrenalina sobe, você melhora a sua performance, sabendo que você pode se garantir, né, numa Copa do Mundo e ter uma vaga. Então acho que essa foi a grande esperança, né, que eu tinha para voltar para a seleção brasileira. E após esse jogo eu fui convocado e também tinha grande chance de disputar a posição, né, com o Taffarel na seleção. Mas esse jogo foi o jogo que mais defesas assim eu fiz numa partida, defesas difíceis. No segundo tempo da mesma forma, o Edmundo teve um lance que saiu na minha frente, muito próximo, e acabou finalizando essa bola no meu canto. Eu esperei e fiz a defesa ali quase com o cotovelo, né, tirando essa bola por cima, e outros lances no segundo tempo. Mas eu acho que a dura que nós tomamos também no vestiário, né, do Tele Santana, em ter que jogar melhor, né, o posicionamento, até a entrada do Vitor no primeiro tempo no lugar do Jameli. O Jameli ganhou a posição para aquele jogo porque vinha treinando muito bem, vinha fazendo uma função no meio de campo, mas nós perdemos o meio de campo. Então o Cafu, que era lateral, foi para o meio, entrou o Vitor para marcar o Roberto Carlos, anulamos aquele setor do lado esquerdo e o Cafu passou a dominar no meio de campo com boas jogadas. E o grande lance do jogo, que acabou o João Paulo, né, de Araújo, que era o árbitro, acabou sendo muito infeliz, né, numa jogada aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Euler tomou uma velocidade, porque o Euler era um jogador muito rápido. O São Paulo jogava em função do Euler naquele período e do Miller, que eram dois jogadores de velocidade. E ali, quando o Euler tomou a frente do César Sampaio, o César já agarrou a camisa dele dentro da área, puxou, jogou no chão, e o João Paulo de Araújo deixou seguir, né, como se não fosse nada. Mas depois até ele reconheceu que acabou errando, mas foi um erro, ser humano, né? Então, claro, para a gente foi muito difícil, porque o Tele Santana reclamou muito no banco, e todo mundo reclamou, eu, né, a equipe toda, mas acabou se passando isso, isso aí acabou, né, seguindo o jogo, faz parte. Se tivesse o VAR hoje seria diferente,
mas esse jogo foi o jogo que eu mais fiz defesa. Não foi a defesa mais bonita e também não foi a defesa mais importante nesse jogo. Eu acho que aí foi uma sequência de bolas assim que eu participei, né, e acabou sendo um jogo muito importante, né, para toda a história do São Paulo e para minha carreira também, para minha vida, por poder estar contando essa história para vocês. E com certeza eu vou estar contando a defesa mais difícil que eu fiz, e também vou falar da defesa mais importante em toda a história talvez do São Paulo, que isso ninguém vai apagar.